Fala, concurseiro! Você que tem um sonho de ingressar na Polícia Militar, esse canal foi feito especialmente para você. Eu sou o Tenente Coronel Firmino, faça como eu. Vai e vença! Agora vocês vão assistir a aula com o professor Fabrício Guimarães, de Direito Administrativo. Boa aula a todos, vai e vença! Fala galera, seja bem-vindo ao canal Vai e Vença. Eu me chamo Fabrício Guimarães, vou te ajudar na matéria Direito Administrativo. Então vamos lá, acompanha comigo na tela. Direito Administrativo: o Estado, poderes, funções e a administração pública. O Estado, ele é composto por povo, território e governo soberano. Poderes do Estado: existem apenas 3: Poder Executivo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E existe o sistema de freios e contrapesos, que prevê a interferência legítima de um poder sobre o outro. Bem, meus queridos, explicando inicialmente esses assuntos, saibam que o Estado ele é composto por povo. O que é o povo? É o componente humano, e por um território que é a tua base fixa: solo, subsolo, ar, mar. A nossa base fixa é o nosso território. E também por um governo soberano. Agora, em algumas questões ele pode colocar assim: é correto afirmar que os elementos que compõem o Estado é população, território e governo soberano? Estará errado, muito cuidado. Povo é diferente de população. Povo leva em conta apenas os brasileiros natos e os naturalizados. População já leva em conta os natos, os naturalizados, os estrangeiros que residem aqui no nosso país e também os apátridas. Então, a palavra correta é povo, território e governo soberano. Pessoal, existem apenas 3 poderes dentro do nosso ordenamento jurídico. Poder legislativo, função legiferante, ou seja, ele cria ali as leis, edita, O poder executivo executa as leis, administra essas leis. E também o nosso poder judiciário, ok? Com a função de jurisdicional, a função de julgar, julgamentos. Então vem daí as palavras juízes, Então jurisprudência. Então vamos lá, senhoras, muita atenção, porque existe a função típica, que é essa que eu acabei de falar, mas existem as funções atípicas, certo? Cada poder, eles podem ali entrar na esfera de um outro poder. Eles podem ali ficar, cumprindo outras obrigações que seriam originalmente características de um determinado tipo de poder. Então isso é que é a função atípica. O poder legislativo ele pode executar, ele pode julgar. O poder executivo, legislativo, ele pode fazer um pouquinho de cada função diferente, assim, por diante. Mas e aí, Fabrício, se eles começarem aí já a entrar numa outra esfera, que não é da sua competência originária, o que vai acontecer? Existe esse sistema, de freios e contrapesos, que vai impedir, que eles vão além daquela competência inicialmente dada por lei, ok? Então ele vem para frear, eles mesmos ficam se fiscalizando, ok? Não é o Ministério Público, não é nenhum outro órgão, eles mesmos se fiscalizam, ok? Então vamos lá para o nosso próximo slide, acompanha comigo na tela. Sistemas administrativos. Existe o sistema francês, que é chamado de dualidade de jurisdição, ou contencioso administrativo, porque lá existe o tribunal administrativo e também existe o tribunal judiciário. E existe o sistema inglês, que foi o adotado pelo Brasil. Esse sistema ele é chamado de jurisdição una. Ele é chamado também de não contencioso administrativo, porque aqui só existe tribunal judiciário. Então, futuro aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado do Pará 2020. O sistema que o Brasil adotou é o sistema inglês. Ele é chamado de não contencioso administrativo, porque aqui só quem julga é o Poder Judiciário, diferente do sistema francês. Lá, a administração pública e seus agentes, eles são julgados por um tribunal administrativo. Aqui não existe isso. Me explica na prática, Fabrício. Então se tu responder um PAD, processo administrativo disciplinar, e ali tu fostes licenciado a bem da disciplina por um conselho disciplinar, ou seja, tu foste retirado de dentro da Polícia Militar, tu ainda podes recorrer na esfera judicial, ou seja, na esfera jurisdicional. Então, caso a tua situação ganhe uma decisão favorável,
Aí a esfera judicial ela é superior à esfera administrativa e ali tu tens esse benefício, tu retorna, né, para dentro da briosa. E isso é muito comum acontecer, ok, pessoal? Então vamos para o nosso próximo tópico agora no nosso slide, ok? Acompanha comigo na tela. Fontes do direito. Queridos, existem dois grupos. O primeiro grupo é chamado de fonte primária. Também pode ter outra nomenclatura, diretas ou formais. São apenas as leis e as súmulas vinculantes, ok? E o segundo grupo é chamado de secundárias, que também pode ter mais duas nomenclaturas, indiretas ou materiais. Apenas as súmulas, doutrinas, costumes e os princípios gerais do direito. Pessoal, isso é um assunto muito importante para a tua prova. Muita atenção, né, nesses dois grupos. O primeiro grupo, que é chamado de primária, né, fonte direta ou formal, apenas as leis, e as súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes, pessoal, são jurisprudência. Súmula vinculante, né, são as decisões dos nossos magistrados, dos nossos juízes lá do STF, STJ. Mas a súmula vinculante, pessoal, ela possui eficácia erga omnes, ou seja, vale para todos. Me dá um exemplo disso na prática, Fabrício. Quando tu fizer a prova, né, vai ter uma questão que vai ser anulada. E a questão que vai ser anulada, ela não vai ser anulada apenas para uma pessoa. Ela vai ser anulada para todos. Então, se é para todos, isso é uma eficácia erga omnes e isso é um posicionamento, é uma jurisprudência, né, do STF, ok? Então, fonte primária, direta ou formal, apenas as leis e as súmulas vinculantes, ok? E fontes secundárias, indiretas ou materiais. Aí já é um outro grupo, né, também muito importante, já são as súmulas, apenas súmulas, né? Ali também temos a doutrina. Doutrina vem de doutores, daqueles que têm doutorados, né? Os nossos bacharéis em direitos que tiveram ali o doutorado, pós-doutorado e também influenciam, né, na produção do nosso ordenamento jurídico. Existem os costumes, né, e também os princípios gerais do direito. Aqueles que estão lá contidos no artigo 37 da Constituição Federal, né, o famoso LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas aqueles que não estão, né, diretamente na lei, os princípios implícitos. Tem vários, né? O princípio da hierarquia, finalidade, proporcionalidade, motivação, continuidade do serviço público, né? Tem aí o contraditório, ampla defesa, segurança jurídica, controle da tutela, autotutela, enfim, são vários, é uma gama enorme. Então, eles também são considerados fontes do direito, assim, né, como também as súmulas, as doutrinas e os costumes. São fontes secundárias, indiretas, materiais. Um juiz, pessoal, quando ele vai fundamentar, né, a sua decisão, ou seja, apresentando seus fundamentos, a sua justificação de fato e de direito, ele pode, no primeiro momento, avaliar através de uma fonte primária, ou seja, o que é que diz a lei? O que é que diz uma súmula vinculante? E a partir disso, né, fundamentar a sua decisão. Mas ele não está obrigado. Ele também pode recorrer, né, para uma fonte indireta. Ele pode basear a decisão dele utilizando um costume de uma determinada região, né? Olha, naquela região, né, eu sei o que eu estou fazendo, eu matei alguém. Artigo 121, matar alguém, né? Então a pena é de 6 a 20 anos, caso seja qualificado de 12 a 30. Então nesse momento, né, a pessoa que comete esse delito, ela sabe o que ela está fazendo, mas de repente ela pode não saber que é proibido, porque é um costume daquela região, né? Antigamente, né, era muito comum em algumas regiões, né, não aceitar a traição, e ali as pessoas acabavam, né, cometendo o homicídio. Então elas acreditavam que a lei permitia essa situação e na verdade não permite, né? Tá lá no artigo 21 do teu Código Penal, né? O desconhecimento da lei, ele é inexcusável. Se o autor do crime ele não conseguir em nenhuma hipótese, né, ter acesso à informação que aquilo é proibido por lei, ele é isento de pena. Agora, se for possível ele chegar àquele conhecimento, aí ele recebe uma redução da pena. Então isso é muito importante, né, para várias matérias, vários assuntos, né, a parte das fontes do direito que eu estou te explicando aqui no direito administrativo, principalmente para a tua prova, né? Essa prova que está chegando aí e que com certeza você, que é aqui o nosso telespectador do Vai e Vença, irá conseguir obter êxito. Então vamos para o nosso próximo tópico. Acompanha comigo na tela.
Pessoal, aqui eu vou explicar sobre a administração pública, né? Como é que ela se divide. A administração direta e a administração indireta. Então vamos ver quem é a nossa administração direta. A administração pública direta, senhores, ela é chamada de centralizada. É a própria União. Quem é a União, Fabrício? É o governo federal, os estados, o Distrito Federal e também os municípios. São chamados de pessoas políticas, né? Possuem personalidade jurídica de direito público e existem por força da própria Constituição Federal. Senhores, isso é um tópico muito importante para a tua prova. A administração pública direta. Tu tens que saber que ela é chamada de centralizada. Outra informação, ela tem um outro nome, são as pessoas políticas ou entes federativos. É a própria União, estados, Distrito Federal e também os nossos municípios, ok? Então é muito importante tu dominar esse assunto aí. Tem que entender que essas pessoas, né, políticas, elas, na verdade, elas possuem personalidade jurídica de direito público e elas foram criadas pela própria Constituição Federal. Uma dica, um macete, todas as vezes que tu ouvir a palavra órgão, ministério, secretarias, gabinete, esse grupo aí, ele fará obrigatoriamente parte da administração pública direta. Uma grande observação para a tua prova. Órgão não tem personalidade jurídica. Por exemplo, a Polícia Militar é um órgão subordinado ao Estado, né? Então, quando você estiver na função pública, no serviço policial militar e alguém disser assim, eu vou te processar, você saiba que isso não é possível porque o órgão não tem personalidade jurídica, portanto, ele deverá processar o Estado. Vamos ver, né, o nosso próximo tópico agora, muito interessante também e super importante para a tua prova, né, e para aprender, né, um outro assunto que mais à frente eu vou estar te explicando, que é o poder de polícia. Vamos agora acompanhar na tela o nosso próximo tópico. Administração pública indireta. A nossa administração pública indireta, ela é chamada de descentralizada. Ela recebe uma nomenclatura também. São as entidades administrativas. O mnemônico é a fase. O que é mnemônico, Fabrício? São aquelas palavras criadas ou inventadas para te ajudar a memorizar uma informação. Então é a nossa fase e existe por força de lei. Ok? Então aqui eu vou falar sobre a fundação pública, te dei o exemplo. Biblioteca Nacional, FUNAI e IBGE. São os mais comuns, os mais cobrados em provas. São autorizadas por lei, né? E não tem finalidade social, não tem fim lucrativo. Ele tem uma finalidade social, né? Possui personalidade jurídica de direito privado. A próxima entidade administrativa se chama autarquia. Exemplo de autarquia, Banco Central e o BNDES. Ele é a única que é criada por lei. Possui autonomia administrativa e financeira. Possui personalidade jurídica de direito público. É a única que é diferente das demais. E a SEM, o que é SEM? Sociedade de Economia Mista. Exemplo, Banco do Brasil e Petrobras. Autorizada por lei, o seu capital é 50% público e 50% privado. Sua forma jurídica, sociedade anônima. Possui personalidade jurídica de direito privado. E temos também as empresas públicas, né? Os exemplos mais comuns em prova, Correio e Caixa Econômica. São autorizadas por leis, né? E possuem o capital 100% público. Sua forma jurídica admite qualquer forma, né? Possui personalidade jurídica de direito privado. Meus queridos alunos, né? Futuros policiais militares, saibam que a administração pública é indireta. Primeiro, ela é centralizada. Segundo, ela é chamada de entidade administrativa, né? É a própria fase. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresas públicas. A única que é diferente aí, Fabrício, a dica é autarquia. É a única que é criada por lei e a única que possui personalidade jurídica de direito público. Todo o restante, né, será autorizada por lei e possuirá personalidade jurídica de direito privado. Então, esse esqueminha que eu coloquei na tela para ti já está bem mastigado, né? Então, eu peço que você depois dá um pause no vídeo, analisa, né? Copie essas informações que vai te ajudar muito, né? Para acertar questões sobre a administração pública direta e indireta e para facilitar a tua compreensão e entendimento no poder de polícia. Isso é de fundamental importância, concurseiro. Então, aproveita essas informações, já faz o teu esqueminha e começa a resolver questão, fazer simulado, que tu nunca mais vai errar
uma questão sobre esse assunto, né? É muito importante que você treine, que você faça suas questões e que também revise o seu conteúdo, né? Tem que ler todo o edital, tem que ter o seu cronograma de estudos e é isso que eu tenho para te falar e para te trazer nesse primeiro momento. Então, mais informações virão, né, na nossa próxima aula. Vem comigo, acredita no projeto Vai e Vença e uma vaga será sua. Eu sou o professor Fabrício Guimarães e até a próxima!